Olá, povo leitor. Buscamos nesse trabalho falar um pouco sobre o pensamento de Martinho Lutero. Ele foi um monge católico que provocou uma reviravolta no conceito religioso cristão vigente no século XVI. Fato que repercute até os dias de hoje. Pelo conceito de revolução, temos o abalo, de sistemas, sejam políticos, jurídicos, sociais, religiosos, entre outros. Partindo desse princípio, podemos inferir que as ideias luteranas, como atos que culminaram com uma revolução, mas no desenvolver da leitura, constatamos que ele assim não pensava, ele não tinha esse pensamento de causar revolução, estardalhaço. Ele queria apenas que fossem aceitas as ideias dele, para mudar o conceito da própria igreja e não para destruí-la. Mas o que aconteceu, como nós sabemos, houve um rompimento que repercute até os dias de hoje. Então, daremos assim continuidade, porque para que o leitor, a leitora, possa também definir suas conclusões, mas, se possível, realizem a leitura, das obras que vamos aqui trabalhar para aprofundarem seus pensamentos, seja de concordância ou também de discordância. Lutero ele nasceu na Alemanha em 1483, no dia 10 de novembro, e faleceu nesse mesmo país em 1546. Foi um monge católico cujas ideias eclodiram na Europa, ocasionando uma ruptura dos padrões religiosos, com consequências políticas durante o século XVI, que repercutem, como já falamos, até os tempos atuais. O poder eclesiástico era marcante e consagrando-se ao estatal, ou seja, um poder religioso e também político, ele não ficando apenas no conceito espiritual, uma vez que procurava direcionar seus desígnios até mesmo pela força, pelos chamados os tribunais jurídicos, como os tribunais da Inquisição, que julgava crimes religiosos, que muitas vezes têm também as suas consequências políticas, e as pessoas eram condenadas por não comungar com aqueles preceitos existentes. Então, e as penas poderiam chegar até a pena de morte, a violação da vida. Então, Lutero, ele desejava reformar a igreja a que ele pertencia, não demoli-la, uma vez que não era o desejo dele abalá-la, destruí-la. Então, somente a palavra de Deus contida na Bíblia possui autoridade em relação ao direcionamento da vida espiritual. Então ele não concordava com aqueles decretos que havia por lá para direcionar as pessoas a fazer isso ou aquilo, que não estava de acordo com o que ele tinha pesquisado na Bíblia. E muitas vezes aqueles decretos eram religiosos e queria direcionar as pessoas às condutas e condenando até mesmo à morte aqueles que não queria cumpri-las. Então houve essa ruptura, esse pensamento divergente que ocasionou toda aquela problemática. Então os efeitos dos rituais religiosos, eles não eram suficientes na condução do ser humano a Deus. Então o pensamento de Lutero causou aquela revolução, que realmente foi uma revolução, ocasionou tudo isso. Então ele foi um homem bastante estudioso da ciência teológica, ocupando o cargo de doutor nessa área do conhecimento. Ele chegou a buscar os líderes da religião predominante na época para buscar uma solução diplomática, mas não houve consenso. Então, havendo reações de ambas as partes, cada segmento defendendo seus argumentos. A excomunhão, ou seja, a sua expulsão
da religião que ele pertencia, foi inevitável. Revoltas foram surgindo, porém, Lutero afirmava que não era do seu intento um confronto, né, religioso, porque seu objetivo era o conhecimento da palavra divina, para que ela fosse acessível a todos. E fato este que foi impulsionado com a tradução da Bíblia, né, para a língua alemã, que antes os textos eram em latim. Muitas vezes a população não tinha o conhecimento, não tinha como buscar aquele conhecimento, porque não tem acesso aos estudos da língua latina. Então, com a tradução para a língua alemã, o objetivo é fazer com que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, para não ficar preso a simplesmente palavras de outros que dissessem que seria assim, dessa forma. Então, isso seria uma parte para despertar também o senso crítico das pessoas a começar a analisar os fatos. Vamos fazer agora alguns comentários, né? Foram escolhidas duas obras. A primeira aqui falaremos sobre a liberdade do cristão. Então, né, como já dizendo nessa parte aqui, né, nós vamos, né, traçar alguns comentários. Mas eu aconselho que o leitor, a leitura, procure ler a obra completa. Se não encontrada fisicamente, mas que possa ser encontrada em modo digital e pode ser até mais acessível. Porque o importante aqui do nosso trabalho, aqui no nosso espaço, é promover a leitura. E se o ser humano ele precisa conhecer o mundo onde ele vive, as ideias que são divulgadas. Não para que você possa concordar ou discordar, mas para que possa analisar, ter o seu senso crítico, despertar a curiosidade e a sua inserção no mundo em que vivemos, para conhecer o chão que estamos pisando. Então esse é o nosso objetivo aqui. Então a leitura ela oferece o que? Substâncias necessárias para entender as ideias do autor, no caso aqui, Martinho Lutero. Então esse livro, né, A Liberdade do Cristão, que na verdade é um documento, né, que ele elabora, ele envia ao Papa para explicar o seu posicionamento sobre as práticas religiosas vigentes. Então, essa obra ela foi publicada em 1520. Primeiramente, ele, Lutero, né, ele escreve uma pequena carta e envia, né, a um amigo seu, um magistrado, e outra cópia ao Papa. Né? Ele expõe as suas ideias, com seus argumentos, visando esclarecê-las. Ele ainda exercia a sua função eclesiástica de monge, né, padre. Visava não romper, mas reformar, não pretendendo causar uma divisão na cristandade. Nas suas ideias, Lutero defende o, o livre-arbítrio, né? O cristão ele é livre das amarras do mundo, mas sujeita-se, né, a ser conduzido unicamente pela palavra divina. E ele torna-se também, digamos, um servidor, né, digamos, da obra. Não há de acordo com os caprichos, digamos, humanos, mas que ele seja um servidor pela justiça divina. Então ele buscou a base bíblica para elaborar o seu pensamento. Então, e ele afirma que aqueles que se dedicam, né, ao serviço cristão, é a palavra divina que eles devem estar aptos a trabalhar com ela, para o benefício da coletividade. Isso fica longe de rituais religiosos, né? Ou até mesmo de benesses e preceitos, digamos assim, políticos, partidários. Então, ele afirma que não são os rituais religiosos ou as obras que conduzem o ser humano a Cristo, mas principalmente a fé. As obras são importantes, só que elas vêm naturalmente através da fé cristã. Porque se as obras fossem a primeira condição, o ser humano poderia fazer, entre aspas, bondades e permanecer vivendo impiamente. É como se ele comprasse, né, digamos, o favor divino, né? E aqueles desprovidos de recursos, né, estariam em mais lençóis, em condições desfavoráveis.
Então ele fala que a fé verdadeira promove a formação do caráter. A fé verdadeira promove a integração entre o ser humano e Deus, dando à criatura a condição de filho de Deus. Então, em relação ao papel da lei, ele fala também sobre a lei terrena, né? Que o papel da lei é punir quem transgride condutas sociais que todos estão sujeitos. Então, só que ele afirma que também que através da fé o cristão ele fica livre da lei. Não porque ele deve transgredi-la, não. Mas por consciência, a sua conduta de vida já é afastar-se, né, das transgressões. Porque a lei foi feita, né, para o malfeitor. Então, se a pessoa pautar a conduta de vida na justiça divina, ele vai se afastar também da lei. E aquele que vive transgredindo, ele está sujeito à lei. Então, o poder da fé é que justifica o ser humano, porque honrará a Deus. As obras por si só não justificam ninguém. Elas têm a sua importância, que vem pela fé. Elas são vivificadas. Por isso que as funções dos sacerdotes, eles devem sempre estar voltados para promover o reino de Cristo, não a promoção, né, de rituais terrenos. Então aqui nós inferimos que essa condição pode ter sido um dos fatores que os argumentos de Lutero foi bastante marcante e provocou interferências no poder eclesiástico, né? Porque ele, digamos, não se pode baixar leis, decretos, como já falamos lá, para conduzir a vida humana e muito menos a vida após a morte. Não há como a religião, ela por si só, a palavra é que está lá contida. A função da religião é ater-se a ela e não a rituais. Então, o poder da fé ele torna a pessoa apta a fazer petições através de suas orações. Porque no Velho Testamento, né, era um papel somente do sacerdote. Mas com a vinda de Cristo, a todos ele concedeu o poder sacerdotal. E aí mais um fator de liberdade para o cristão. Não havendo necessidade de intermediários. O cristão, enquanto ser vivente na terra, tem uma vida social ativa. As obras não o justificam, apenas por elas próprias, mas são resultado voluntário de sua fé, a qual promove a sua conduta enquanto ser humano durante a sua permanência, né, aqui no mundo. Então, se uma pessoa vive na impiedade, as suas obras boas pode ser apenas para mascarar a sua verdadeira condição. Por isso, antes de tudo, é necessária a conversão do indivíduo, para que as suas obras sejam verdadeiras, sejam aprovadas, né? Transformando, sendo assim um servidor do reino de Deus, da justiça divina. Então, como as ideias, né, os argumentos luteranos contra o poder religioso europeu, né, eles ganharam força, né? Então começaram a ocorrer notícias de possíveis revoltas promovidas por diversos grupos que estavam, né, tomando a frente. Ele advertiu que isso não seria o ideal, porque a revolta foge do controle e promove até mais injustiças do que resultados positivos. Ele afirma que o povo deve analisar as práticas religiosas vividas e assim pensar se deve permanecer naquele estágio ou não. O efeito de suas posturas provocará a queda do poder vigente, porque se não há adeptos concordantes com aquele sistema, ele por si só não permanece. Então ele relaciona o poder da oração de pessoas para com Deus, para triunfarem na vida, na sua conduta, libertando-a do julgamento destinado para aqueles que estão longe, digamos assim, dos princípios bíblicos, está vivendo na impiedade. Ele aí fala, né, do julgamento divino, da justiça divina.
A autoridade existente na Terra, né, foi constituída por Deus para disciplinar os atos, as condutas, né, das pessoas, sujeitando-as às leis e seus agentes. A constituição do poder estatal e o conjunto formado pelos poderes que ordenam a vivência de todos. Então, o cristão também deve se sujeitar à autoridade. Se uma pessoa procura se conduzir no seu modo de vida a afastar-se das transgressões, ele está cumprindo aquelas palavras bíblicas, as quais dizem que a lei, né, ela foi feita não para o justo, mas para os transgressores. E o cristão agindo assim, ele será como exemplo também no plano terrestre. E agradará a autoridade, porque o cristão ele tem esse compromisso. E isso ocorreu, né, naqueles personagens bíblicos, como José, lá do Egito, né, ele tinha a sua conduta, seu comportamento, né, dentro dos padrões, dos estatutos divinos. Então José, ele teve também foi agraciado pelo faraó, tá? Porque ele ser uma pessoa que seguia aqueles padrões dos estatutos divinos. E foi concebido a ele a decifrar o sonho do faraó, e ele foi agraciado. Então ele mesmo vivendo ali uma sociedade totalmente diferente da crença dele. Mas ali ele foi agraciado. Assim como também o Daniel, também lá na Babilônia. Então eles não se revoltavam contra a autoridade. Mas mais adiante também falaremos que a autoridade na Terra ela tem o seu limite, o limite do poder da autoridade terrestre. Quais são os limites? Então, as leis terrenas pelas quais, né, se baseia o poder da autoridade, ela deve buscar disciplinar, ordenar as ações apenas desse plano. Isso afeta os bens das pessoas, algumas condutas que podem afetar a coletividade, né? Então, esses são os parâmetros que elas devem abranger. Já em relação aos bens espirituais, nenhuma lei humana pode adentrar nessa seara. É um campo o qual Deus não conferiu o poder a ninguém, a nenhuma autoridade, nem mesmo as religiosas, porque ditar regras e condutas para as pessoas, digamos, seguirem no plano espiritual, como se um ser humano na Terra tivesse o poder, digamos, de ser um intermediário, né, entre Deus e os homens. Apenas, né, esse papel foi dado a Cristo. A autoridade eclesiástica ela é um trabalhador da função da palavra de Deus, mas através da mostrar a palavra. Mas ele não tem esse poder de conduzir alguém ao plano espiritual. Então, bem assim também o Estado, o poder político, ele não deve entrar nesse campo. Ele deve abster-se de estabelecer normas referentes a esse plano espiritual. Então, Lutero, ele também abrangeu, ele buscou esse conhecimento. Então, a palavra, ele afirma que é a bússola a qual deve conduzir as pessoas, né? Tanto no plano terreno, que o poder, né, da palavra de Deus, ela tem essa abrangência geral, tanto no campo terreno quanto no espiritual. No entanto, para disciplinar a sociedade aqui na qual vivemos, para aplicar regras ou sanções, né, para a coletividade, Deus ele instituiu, né, a autoridade terrestre. Entretanto, esta não possui por função querer controlar o plano espiritual, uma vez que é no terrestre o seu local de atuação. E só, como já falamos, foi o caso de Daniel, o qual ele não adorou o rei babilônico Nabucodonosor e foi sentenciado à fornalha de fogo.
sendo liberto pelo poder divino. Tem também, também deu alguns conselhos, né? Conselhos aos governantes. Então, os governantes, ele chamava os príncipes, que podemos inferir como também os governantes até os dias de hoje. Ele deve ter um compromisso com o país, utilizar o poder, a autoridade que ele foi concebida por Deus, para trabalhar junto com seus governados, aplicando a justiça para uma condução justa, né, da nação. Essa justiça, às vezes, é necessário aplicar sanções, penas, a força, né? Mas sempre tem que haver no príncipe, no governante, a sabedoria para saber conduzir a nação com a justiça necessária. Então, assim, realizando, ele será uma autoridade consciente e que, além dos benefícios terrenos, embora exista uma grande peleja, porque não é difícil, pela própria instituição da sociedade terrestre, e o príncipe, que com essa sabedoria, ele enfrentará essas pelejas, mas ele assegurará, né, digamos, a vitória nessa batalha, não só terrena, como também alcançará a salvação eterna. Então, aqui termina essa primeira parte do nosso comentário sobre essa obra de Lutero, A Liberdade do Cristão. E seguiremos com a outra obra, que digamos que não pode não ser um complemento, mas a continuidade do seu pensamento, uma vez que ele escreveu várias obras, mas eu escolhi aqui duas para que possamos debater. Nesta segunda parte dos comentários, partamos agora sobre a segunda obra. E aqui faz parte do nosso trabalho, uma vez que Lutero ele, escreveu várias, mas eu colhi dessas duas elementos necessários para tentarmos colocar na pauta o pensamento, um pouco do pensamento desse autor. Então, muitos foram os questionamentos, né, da religião da qual ele fazia parte. Né, como já afirmamos, ele não pensava em sair, deixar a religião, mas queria que ela fosse modificada para afastar-se tanto dos simbolismos religiosos para partir para o que estava contido no texto bíblico. Então, o livro bíblico, né, ele estava naquela época inacessível a muita gente, era mais em latim, era mais o uso ali dos sacerdotes, do Papa. Então ele queria que a palavra divina fosse acessível a todos, né? Para que o povo pudesse ter acesso e afastar um tanto assim do simbolismo imposto pela religião, né? De superstições e crendices, né? E as quais não produzem o fruto do arrependimento. Então ele até questionava sobre o papel, né, da missa, que tinha que proporcionar o pleno conhecimento da promessa de salvação e não ficar preso a simbolismos religiosos, né? Despertar o uso da palavra de Deus, né, a fé, a esperança no mundo vindouro de Cristo, na condução do ser humano à vida eterna. Então essa obra do cativeiro, né, do cativeiro babilônico da igreja. Então o fator principal, né, é lá no debate, a reflexão promovida por Lutero sobre os procedimentos, né, os simbolismos religiosos promovidos pela igreja, que na época era o catolicismo, né, que era predominante, naquelas bases ali da Idade Média, onde tinha um poderio muito marcante. Então, ele afirmava que não possuíam uma base fundamentada na Bíblia, a qual é a palavra de Deus. Com isso, ele afirma que uma vez que as pessoas estavam presas ao simbolismo religioso, aos rituais, podia ser comparado a um cativeiro, do qual o povo israelita esteve lá na Babilônia, no tempo de
Nabucodonosor. É como se a pessoa estivesse preso a uma doutrina e não tivesse a oportunidade de conhecer, analisar e libertar-se. Por esta razão, a tradução da Bíblia para a língua alemã foi uma grande oportunidade de buscar, dar acesso ao conhecimento. Ele enfatiza que os cristãos devem ser orientados sobre a parte do batismo, não como um fator de agregação a uma agremiação, né, de religiosidade, mas para a conscientização, para a salvação eterna, porque este produz, naquele que foi batizado ou batizada, a redenção, os compromissos cristãos, uma vez que, em nome de Cristo, que este é batizado e vem a partir da fé de quem o recebe. É uma obra onde o rompimento de Lutero e sua religião parece mais aprofundar-se. Observa-se certo conflito das ideias entre as partes envolvidas. Martin, ele justifica, dizendo que os membros, né, da igreja promovem mais a si próprio do que o evangelho, o qual seria para a libertação do ser humano. Então o papado, ele precisa reformar-se, abandonando as tradições e o seu poderio vigente para alcançar as pessoas através da pregação da palavra fiel de Cristo. Então, libertar as pessoas dessas tradições, de seus decretos, que abrangia também a parte política e religiosa, né? Restituindo a liberdade do cristão. Então, todo o aparato da religiosidade, ele afasta o povo do compromisso, do batismo, através da fé para a salvação. E ele afirmava que o Papa era o maior responsável, né? É ele que tem que tomar a frente para promover as mudanças. E aí houve aquele rompimento, porque ele não foi aceito. Então, temos também outros tópicos comentados por Lutero em relação aos sacramentos. Então, ele foi enumerando e dando a sua opinião, o seu argumento. Falou sobre a penitência, na qual os sacerdotes determinavam compromissos, ou até mesmo sentenças para dirigir aquele que era consultado, né, por eles, ou mesmo a quem fosse julgado, como aqueles casos da Inquisição, né, para remissão dos pecados cometidos. Isso ele dava aos sacerdotes poderes divinais, fato contestado pelo autor desse livro, não sendo os sacrifícios que levam a pessoa a Deus, mas o arrependimento dos pecados através da fé. Adverte que todos viessem a repensar os preceitos, as ordenanças religiosas, para aproximarem-se do conhecimento das Escrituras Sagradas. Falou também sobre o sacramento da Eucaristia, né? Ele confronta com o clero sobre aquela parte da ceia do Senhor, a oferta do pão e do vinho, como um memorial do corpo de Cristo na Santa Ceia, porque naquele tempo, e acredito, não sei se até os dias de hoje, apenas os sacerdotes recebem os dois elementos, que é o pão e o vinho. Enquanto que o leigo, né, o parte do povo, ele recebe apenas o pão. Então, Lutero justifica informando que teria que ter acesso aos dois elementos, todo o povo. Então, ele foi enumerando esses chamados sacramentos. Tem também outro sacramento chamado da ordem. Ele contestou, o qual, segundo ele, não há respaldo bíblico, esse sacramento da ordem, porque não há elementos do evangelho, assim, elementos da lei contida lá, dos preceitos bíblicos.
que ele afirma que não foi instituído por Deus, e sim por uma convenção da religião dominante. Foram preceitos. Então, ele adianta que a religião por si só não possui autoridade para entrar no campo das promessas divinas. Ou seja, a religião não pode afirmar que encaminhou tal pessoa para que ele vá ao céu. Então, entrar naquele campo da vida após a morte. Então, é apenas um poder divino. A pessoa em vida é que tem que arrepender dos seus pecados. Pela fé em Cristo, era isso que o Lutero defendia. E sim para divulgar, né, essa palavra de arrependimento. Então, essa afirmação de Lutero, ela, claro, provocou bastante conflitos, porque a supremacia do poder divino se incorporava, né, ao poder religioso, de acordo com os documentos produzidos por este segmento. Então, os concílios, né, e outras, as bulas. Então, ele contestava e não estava de acordo com os preceitos bíblicos. Também tem sobre a questão da unção dos enfermos, é um dos sacramentos católicos, o qual, né, chamava de extrema unção. Era um ritual de oração dirigido através, né, aqueles que se encontravam, né, doentes em estágio avançado, com o risco iminente de morte. Lutero, no entanto, ele questiona e esclarece, citando trechos bíblicos, os quais afirmam que a oração é um procedimento dirigido em qualquer situação, o ser humano, né, fazer a sua oração. Mas essa parte do doente, ele até cita um trecho bíblico, onde fala que a pessoa é para orar sobre o doente, para que este se recupere. Ou seja, não é quando a pessoa está lá, naquele estágio avançado, em risco iminente de morte. Essa extrema unção, como se fosse encaminhar a pessoa, né? A alma talvez tenha esse objetivo, o qual ele questiona. Mas especificamente ele afirma que há um entendimento errôneo por relacionar quais pessoas doentes, ou seja, aqueles que estavam em fase terminal, é que havia essa unção dos enfermos, quando na realidade se teria que orar por todos. Tem também no caso do matrimônio, onde o celibato, né, clerical, onde os sacerdotes não podiam contrair matrimônio. Ele também deu, através de seus argumentos, que ele defendia a ideia de que não pode haver essa restrição, uma vez que ele diz que Deus não restringiu ninguém. No trecho bíblico não há uma restrição àquele que não possa casar-se, a não ser em casos específicos como laços consanguíneos entre familiares, né? E aquela questão também do adultério, onde ele citou que há no texto bíblico. Então, casos essas exceções. Mas não é que a pessoa não possa contrair, apenas não, nesse caso, onde a pessoa não possa, digamos assim, contrair laços entre irmãos, né? Entre mãe e filhos, então esses laços consanguíneos. E ele também fala sobre a questão, né, do adultério, que é um fato bíblico onde também restringe. Então aqui nós terminamos sobre um pouco sobre essas obras de Lutero. Mas sempre aconselho o leitor, a leitora, a sempre ler a obra completa, para que possa observar e também dar a sua palavra, o seu entendimento sobre o texto lido. Nestas últimas palavras, a gente procura sempre fazer um apanhado, né, do que foi falado, então, o que foi produzido, né, a partir dessas obras consultadas. Podemos partir para um ponto de entendimento de que Lutero, como membro efetivo, né, da Igreja Católica, a princípio, ele desejava expor suas ideias, visando realizar uma reforma
dos procedimentos religiosos e não destruir a igreja, muito menos dividir. Pelo menos é o que trata da palavra dele nos livros. Ele apenas queria que ela tornar ela mais aproximada com o texto bíblico, voltado para o esclarecimento da palavra divina para todos. Então ela teria que reformar, deixar os seus pretextos, os seus ordenamentos religiosos para partir mais para os ordenamentos bíblicos. Então, aliás, isso com a tradução da Bíblia para a língua alemã, houve a possibilidade de oferecer esse acesso a todos, e não apenas aos sacerdotes, bem como os mais superiores, os quais detinham o texto em latim. Então, o intento de Lutero, ele começou a ganhar força com essa tradução para a língua alemã da Bíblia. Então, como o Estado e a Igreja, eles agregavam-se em torno de um poder mútuo, não há como não afirmar que o poder político foi também responsável para dar suporte, durante muito tempo, tanto ao grupo religioso dominante, quanto a este novo segmento que nasceu a partir da divergência. E Lutero ele afirmava que não queria que acontecesse revoltas, conflitos, mas isso foi inevitável. E muito menos ele falava que não desejaria um rompimento, mas também foi inevitável, porque o outro lado mantinha sua posição. E ali houve essa cisão, esse rompimento, onde surgiu um novo entendimento e novas religiões foram fundadas, como todas agregadas ao pensamento do protestantismo, quando ficaram conhecidos. Então, isso contribuiu para que o pensamento, né, do Lutero se expandisse por todo o mundo. Então, os sistemas de vida social, cultural, político, religioso, entre outros, eles estão sujeitos a questionamentos. Então, Lutero, com o seu conhecimento da Bíblia Sagrada, ele questionou o poder religioso. Então, com o surgimento do protestantismo, esse novo parâmetro, né? Ocorreu esse novo parâmetro no modo de conduzir a religião. Esse foi impulsionado. Que este também, né, até nos tempos atuais, ele também possui seus críticos por confrontar com discordâncias e concordâncias. Mas há também aqueles que têm o seu lado crítico também desse novo sistema. Porque muitos afirmam que certas, né, ocorre o afastamento. Muitas vezes o ideal que Lutero pregava do, do juntamento, né, da congregação para o entendimento da Bíblia, com o advento do protestantismo, também pode ter ocorrido esse afastamento, até mesmo nos tempos atuais. Né? E também é necessário sempre que o ser humano esteja pronto também a buscar o conhecimento, o seu ideal, né? O ideal de Cristo lá na palavra divina, sempre Lutero ele defendeu esse lado. Então, não está descartada essa ideia de reforma, de avaliação, porque todos os sistemas humanos eles estão sujeitos, né, a cometer falhas, erros e muitas vezes afastar do principal objetivo. E por isso que sempre há oportunidade para análise. Então, desde já eu agradeço a todos, hein, que ouviram até aqui esse comentário, esse trabalho, e sempre pedindo, né, a todos que consultem as obras, pratiquem a leitura, para tirar também sua conclusão, dar sua opinião. Porque aquele que lê não fica no disse-me-disse, ele vai conhecer o pensamento do presente, do passado, e até ideias que pregam sobre o futuro. Como se diz, o futuro pertence a Deus, é verdade? Mas tantos projetos que os seres humanos fazem,
Então, isso também estão contidos nos livros. Muitas vezes é um vídeo, né? Então, é necessário que o ser humano tire um tempo para praticar a leitura. Então, até a próxima. Desde já sou grato a vocês.